morte vai acabar, é meio desesperador quando a gente para pensar muito profundamente, pelo menos para muitas pessoas, é meio desesperador quando a gente para pensar que esse corpo vai acabar e a ideia de uma vida após a morte ela é bastante confortável. E eu acho que isso em boa medida é o que molda, inclusive, a maneira como a sociedade funciona. Porque, para ter uma boa vida após a morte, especialmente se for uma sociedade cristã, se para ter uma vida boa após a morte, é importante que eu seja um bom ser humano. É importante que eu não pratique o mal, que eu ande na linha, de certa forma. Então isso acaba sendo até benéfico, mesmo que a gente, que muitas pessoas nem tenham essa certeza. Né? Não que a gente precise... Vamos lá, se existe vida após a morte, assim, importa pouco se a gente acredita nela ou não. Né? Se é que nem... Vamos lá, se a gente acredita que Deus... que há Deus e que Deus é e que ele tá e que ele permeia tudo e que tudo tá, de certa forma, funcionando... E Deus, sei lá, meio natureza... É que a natureza a gente... Vou usar a palavra Deus. Tá regendo tudo e fazendo tudo funcionar conforme deveria. Isso dá pra gente ali uma tranquilidade no fim das contas. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu nunca tive nenhuma experiência que me desse uma dica ou uma experiência em que eu não conseguisse explicar de uma forma mais... cética, assim, meio chata, no fim das contas. Que nem quando você estava falando quando a gente começou lá, falando do... Putz, eu te vejo, mas eu vejo também uma melancolia nos seus olhos, ou qualquer coisa assim. Eu já parto para uma possibilidade que tem microexpressões faciais que o meu cérebro consegue identificar, mesmo que eu não consiga explicar para você por quê. E, sei lá, tá aí uma explicação física, ou uma explicação menos espiritual pra coisa. Mas aí você tá falando uma coisa curiosa. Você tá falando com um cara que pegou cérebros na mão e pôs no microscópio eletrônico. E pesquisa isso há 40 anos. Então eu conheço essas micro coisas que você tá falando do cérebro. E eu sei que não tem a estrutura física do cérebro, não tem algoritmos para abrigar essa percepção. Interessante. Veja, porque é assim, pensa, você está falando com um cara, que sou eu, o Dr. Sérgio, que por 40 anos estudou o cérebro, e peguei o cérebro na mão, eu fiz autópsias cerebrais, eu pus no microscópio, eu estudei, eu fui atrás disso, de todas essas coisas que você está falando, e não tem. Não tem. Isso é fascinante. Sim, porque assim, na verdade, a medicina, ou a anatomia, ou mesmo a farmacologia, ela não está trabalhando com uma linguagem interdisciplinar. Então o que acontece? Você na tecnologia trabalha com campos eletromagnéticos, informacionais e inteligência artificial dos equipamentos e você não traz para o laboratório da biologia humana que essas tecnologias elas também existem no sistema biológico e devem existir com mais complexidades. Você não vai pensar, por exemplo, que o teu cérebro abriga tuas emoções na química. Dopamina, ocitocina, lógico que não. Isso, vamos dizer assim, se você for até os algoritmos matemáticos, a lógica das dimensões algorítmicas dessas funções, você percebe que não dá para abrigar isso em 3 dimensões. E que não tem prova que a depressão é por causa da serotonina. Não existe prova científica disso. Isso é um marketing. Então, a gente acaba... isso acontece muito da seguinte forma. Um trabalho científico, quando ele investiga um elemento da natureza, ele abre muito mais dúvidas do que certezas, porque ele amplia o horizonte de conhecimento e aparecem mais dúvidas do que certezas. Quando você passa aquilo para o tratado de medicina, você só passa as certezas.